Bom dia a todos os irmãos que nos estão a ver através destas plataformas do Facebook e do YouTube. Desejamos a todos um excelente sábado na companhia do nosso Deus. É certo que vivemos numa situação atípica, vivemos numa situação que nós não conseguimos controlar, mas estamos certos de que Deus está no controle. Portanto, desejamos a todos um santo e feliz sábado na companhia do nosso Deus e que todos possam estar seguros nas vossas casas. Damos também as boas-vindas, dou eu pessoalmente as boas-vindas a todos estes meus irmãos que estão comigo aqui e que iremos partilhar um pouco mais da Escola Sabatina desta semana, iremos fazer aqui uma recapitulação daquilo que foi a lição desta semana. Dou as boas-vindas à minha irmã Inês, ao Gabriel, ao Beto e ao pastor, que também está connosco nesta manhã. Que possam estar todos bem, estamos todos na segurança das nossas casas, graças a Deus. E vamos, sem mais demora, entoar o hino número 162, que tem por título Que diz a Bíblia. Nesta manhã, nós convidamos o pastor a estar connosco e é ele que vai ser o moderador da nossa unidade de ação, constituída por nós, 5 pessoas, e quero neste momento então dar a palavra ao nosso pastor António Rodrigues, que nos vai dirigir. Muito obrigado, Maria João. Olá a todos, bom dia, bom sábado, e que seja uma bênção estarmos de novo juntos, apesar de haver no ecrã, mas podemos agora nos visualizar e também acompanhar. É um prazer estarmos juntos, agradeço também a todos aqueles que esta manhã vão estar connosco na Escola Sabatina e gostaria, claro, que todos nós pudéssemos participar na mesma. O nosso tema sobre a Bíblia, sobre a natureza da Bíblia, a origem da Bíblia, é sempre algo que nos fascina e que nós sentimos uma grande alegria porque, como povo de Deus, acredito que conhecemos a Bíblia de uma forma entusiástica e também poderosa na nossa vida. No entanto, existem muitas pessoas que têm outras opiniões. Existem pessoas que não acreditam na Bíblia. Existem pessoas que não acreditam que seja um livro sagrado. Existem pessoas que leem a Bíblia como fosse um livro histórico apenas.
Existem pessoas que colocam dúvidas, será que a Bíblia, posso confiar na Bíblia, não posso? Que livro é este tão estranho e tão poderoso ao mesmo tempo? No meio desta panóplia de ideias e de sentimentos que as pessoas nutrem muitas vezes na sua vida, muitas delas que têm Bíblias em casa e quase que não pegam nas mesmas para encontrar a Deus, se assim posso dizer, através da palavra, certamente nós gostaríamos esta manhã, aqui na Escola Sabatina, podermos trazer e realçar o que é fundamental nessa Bíblia, nessa palavra tão importante na nossa vida. Claro que a nossa maneira de compreender a Bíblia, ela pode influenciar positiva ou negativamente. Há pessoas que leem a Bíblia e dizem é um bálsamo para a minha vida. Há pessoas que leem a Bíblia, não, é confuso, é muito complicado, não entendo nada e não quero mais ler a Bíblia. A pergunta que eu faria hoje aos nossos colaboradores que estão connosco, qual é a razão pela qual nós temos a Bíblia? Que razão é essa que hoje podemos ter a certeza dessa Bíblia? Bom sábado a todos os amigos e os irmãos, a todos aqueles que nos possam estar a ver ou que nos irão ver através destes meios técnicos. Que este seja um santo e feliz sábado na companhia do Senhor e, embora não seja na companhia visível de cada um, não estejamos juntos fisicamente, mas espiritualmente, que nos possamos sentir juntos, unidos, mais do que nunca. Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de fazer uma breve oração para realmente iniciarmos a revisão desta lição. Querido e amado Pai, estamos gratos por mais este santo dia de sábado que fazes chegar até nós. Estamos gratos porque tens cuidado de cada um de nós. Estamos gratos porque enviaste o teu amado Filho para morrer no lugar de cada um de nós. Pai amado, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Neste momento te peço, Pai, que nos venhas ajudar, derramando grandemente o teu Santo Espírito sobre cada um de nós que estamos aqui e sobre todos aqueles que estão nas suas casas a assistir, Pai. Que o teu Santo Espírito nos dê sabedoria a nós e que dê sabedoria também àqueles que, não estando presentes, estão connosco. Que este não seja mais um sábado, mas que seja um sábado feliz e perfeito na tua companhia. Pai amado, toma-nos nas tuas mãos, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém. Bom, em relação à pergunta, por que é que temos a Bíblia? Eu posso dizer pessoalmente que se não tivesse tido acesso à Bíblia, não era a mesma pessoa hoje. A Bíblia transformou a minha vida. A vida transforma a vida de cada um que se abeira dela, de cada um que realmente se interessa em a conhecer. Porquê? Porque a Bíblia é nada mais, nada menos que o caráter escrito do nosso Deus. Eu gostaria de ler aqui um texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 5, que diz que toda a palavra de Deus é pura. Deus é puro, a sua palavra é pura. Escudo é para os que confiam nela. Então, se nós confiamos, precisamos de a ter, porque se não a tivermos, como podemos confiar numa coisa que não temos ou que não conhecemos? As Sagradas Escrituras são fundamentais para a nossa crença. E sabemos que a crença é um rumo que cada um de nós tem que deve tomar. E neste caso, é o rumo que cada um de nós dá à sua vida, à vida espiritual, que é o mais importante rumo que podemos tomar, cada um de nós pode tomar. Não conhecer a Bíblia é o mesmo que conduzir sem conhecer o código das estradas. Imaginem a tragédia que seria andar na estrada sem conhecer o código. Pois, espiritualmente, não ter a Bíblia não a conhecer, esse é o risco, mas não é o risco de um acidente, mas é o risco de perder a vida eterna, de não ter mais possibilidade de estar com Deus. Não conhecer a Bíblia
dá-nos uma sensação falsa de segurança. Aquele que se sente seguro e não conhece a Bíblia está inseguro. Necessitamos dela porque ela é o nosso guia mais seguro, não há outro guia tão seguro. E nós podíamos ver... Já agora quase que podíamos dizer que a Bíblia é a forma que Deus usa para falar connosco. Além de oração, a palavra de Deus é a palavra que nos ajuda a compreender quão importante é a vontade de Deus na nossa vida. E é por essa razão que talvez algumas pessoas façam a pergunta: podemos nós confiar na Bíblia ou não? Podemos nós entender que a Bíblia é um livro fiável ou devemos ter dúvidas naquilo que está escrito? Não sei se o Gabriel podia nos ajudar também neste momento. Gabriel? Sim. Antes de mais, um bom sábado a todos os presentes, que possam sentir-se bem nos seus lares e desfrutem também da companhia de Deus a assistir a estas temáticas que estamos a abordar. Respondendo à pergunta, sim, nós podemos, de facto, nós podemos confiar na Bíblia. Porquê? Porque o conteúdo da Bíblia em si, o conteúdo da mensagem vem de Deus. E nós sabemos que tudo o que vem de Deus é algo divino. Então, se é algo divino, então nós podemos ter a certeza que é algo verdadeiro. Ok? Tanto é que há uma passagem em João 5:39, que eu vou passar a ler, que diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a Bíblia, como nós podemos ver, e também completando aquilo que há pouco o Beto também disse, a Bíblia é como um guia para a nossa vida. Nós, sem a Bíblia, estaríamos completamente perdidos. E porquê é que também estaríamos completamente perdidos? Porque não saberíamos como, digamos, nos comportar aqui na Terra, para alcançarmos a tal vida eterna, para seguirmos a nossa vida de acordo com o que Deus pede a cada um de nós. E também é dito, aproveitando também na lição de domingo, que a Bíblia não está cheia de fábulas inventadas, são mensagens mesmo proféticas, como também já disse, de origem divina. E nós precisamos muito mesmo da Bíblia, e para a entender precisamos também que o Espírito Santo possa tocar o nosso coração. Nós temos que abrir o nosso coração a Deus para nós também conseguirmos entender a Bíblia e, de certa maneira, também podermos confiar na sua palavra. Muito bem. Gostaria só de acrescentar alguma coisa ao que o Gabriel disse. Antes de mais, bom sábado a todos os irmãos. É com muitas saudades que vos falo aqui a partir da minha casa, que possam sentir um abraço apertadinho aqui da minha parte e da parte da minha família. Espero estarmos todos juntos em breve e sintam o calor também do amor de Jesus nos vossos corações durante este dia. Então, acrescentando alguma coisa àquilo que o Gabi disse, será que nós podemos confiar na Bíblia? Para mim, a razão mais forte para eu poder confiar na Bíblia são as profecias. A maior parte das profecias bíblicas, como todos nós já sabemos, já se cumpriram. E já se cumpriram no tempo, no espaço e com as pessoas que estavam perdidas na própria Bíblia. E isto, para mim, é um alicerce tremendo que mostra que nós temos um Deus que tudo sabe, um Deus que tudo cuida, um Deus que revelou o seu caráter através da Bíblia. E remontando um pouco à lição da semana passada, nós sabemos também que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores em 3 continentes diferentes durante 1600 anos e ela nunca se contradisse. E para além disso, e acho que é a razão mais forte, Jesus, que é o centro de toda a Bíblia, ele próprio, e que vários autores e historiadores testificaram de que Jesus foi real, Jesus viveu, Jesus esteve aqui na Terra, ele próprio fez uso da Bíblia. Ele fez recurso a várias passagens bíblicas durante o seu ministério, que estão elas próprias reveladas na Bíblia. Se a Bíblia não tivesse valor, será que Jesus a usaria?
Então, para mim, isso dá-me um grande reforço para eu poder confiar na Bíblia. E além disso, sim, João, ele inclusivamente ia ao sábado à sinagoga para ler as Escrituras. Portanto, isso também revela a veracidade e a importância que a Bíblia tem na nossa vida. Aliás, esse é um versículo emblemático que se encontra em São Lucas 4,16, que Jesus, segundo o seu costume, ia à sinagoga e nesse episódio específico ele levantou-se para ler as Escrituras. E principalmente, é disso que eu também ia mencionar, a questão do exemplo de Jesus, não é? Se Jesus usava as Escrituras, mesmo quando foi tentado por Satanás, foi isso que Jesus mencionou, não está escrito. Se Jesus usou as Escrituras, quem somos nós para não as usarmos ou até desconfiarmos das mesmas? Às vezes estamos tão preocupados com quem escreveu, quem não escreveu, a letra é inspirada, não é? Jesus não estava preocupado, Jesus sabia o que a Bíblia continha, sabia o que naquele tempo que era conhecido pela palavra de Deus, que era o Antigo Testamento, que era tão fundamental para demonstrar a razão pela qual ele estava. É nesse sentido que a Bíblia, como disse o Gabriel há bocadinho, e o Beto também falou nisso, a Bíblia, além de ser um guia, não é uma história inventada, não é uma fábula, não é uma história de paixão ou de Sherlock Holmes, de assassinato e vamos investigar, não é porque ficamos contentes com o pecado dos outros, nada disso. A Bíblia ajuda-nos a compreender quão importante é e deve ter a grande parte de integração na nossa vida. Aliás, nenhum de nós estaria aqui esta manhã se não houvesse a Bíblia. E se não confiássemos na Bíblia? Se não confiássemos na Bíblia, o que seria a nossa vida? Como é que estaríamos? Aonde estaríamos? Quem seríamos? É verdade que muitas pessoas dizem, mas disparate, a Bíblia, sei lá se ela é verdadeira. Às vezes dá vontade de dizer, olha, experimente, acredite naquilo que a Bíblia diz. Sim. Em relação ao que o pastor estava a falar, se nós analisarmos João 8,32, o que é que Jesus, ele próprio nos diz? Ele não só confiou nelas, como nos deu o conselho e nos mostrou a importância que elas tinham na vida de cada um de nós. Conhecereis a verdade, as Escrituras, e a verdade vos libertará. Ou seja, não só devemos confiar, mas devemos ter a certeza de que, através delas, Jesus pode nos libertar. Claro. Agora, a Bíblia é uma palavra inspirada, não é um livro comum, não é um livro... Claro, nós estamos a falar do papel, nós estamos a falar da gráfica, estamos a falar do conteúdo, daquilo que Deus revelou através de sonhos aos seus profetas e visões para que eles pudessem compreender a vontade de Deus e principalmente o plano da salvação. Ora, encontramos várias vezes a palavra Sagradas Escrituras. Encontramos em Romanos capítulo 1, encontramos em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15, encontramos também no verso 16, Amós 3:7, encontramos várias vezes a demonstração das Sagradas Escrituras. Fazes bem em lembrar, ler as Sagradas Escrituras, não te esqueças da palavra de Deus. E é nesse sentido que a Bíblia não é um livro comum. E quando nós temos a Bíblia na mão, temos que pensar que ela foi inspirada. Inspirada quer dizer que não foi de vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus revelou a estes homens as ideias gerais, o conceito geral. E é verdade que eles usavam as suas próprias palavras, mas não escreviam nada que deturpasse ou que desviasse do pensamento e da vontade de Deus. É por isso que, se alguém que nos está a ouvir esta manhã e a querer participar também nesse conhecimento, se quer ou se acredita na palavra de Deus, não sabe o tesouro que tem, porque é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Nenhum homens tinham a capacidade para escrever, organizar e divulgar o plano de Deus
como Deus o fez ao longo, como a Inês disse, 40 autores, ao longo de tantos anos, em que a palavra de Deus foi compilada, foi escrita, foi preservada, foi resguardada, salvaguardada, porque o inimigo não queria que a palavra de Deus chegasse até nós, porque sem a palavra de Deus nós não andamos na luz, como diz o salmista no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esta é a grande alegria que nós podemos ter. No entanto, o processo de inspiração é interessante. Maria João, queres ajudar sobre este processo? Sim, eu achei muito interessante aquilo que dizia na lição acerca deste processo de inspiração. Nós sabemos que toda a Escritura foi inspirada por Deus e que a Bíblia é o resultado de Deus revelar a sua palavra através da operação do Espírito Santo, sendo que foi transmitida à humanidade por meio de instrumentos humanos também. Mas há aqui um senão. Nem tudo foi diretamente ou sobrenaturalmente revelado. Deus também utilizou alguns escritores bíblicos que investigaram cuidadosamente factos e documentos que existiam naquela altura para que factos históricos fossem também explicados e para que nós tivéssemos provas históricas. Mesmo assim, nós podemos assegurar que tudo foi inspirado por Deus. Se Deus não quisesse que aqueles factos estivessem escritos na Bíblia, Ele não teria inspirado os seus homens a terem estudado aqueles documentos e a terem estudado aqueles factos. E como a Bíblia se revela a si própria e se explica a si própria, deixem-me ler-vos um texto que se encontra em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Bíblia, toda a Escritura foi divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Sim. Desculpa interromper-te. Desses autores que fez um estudo e pesquisa a partir de documentos históricos foi o discípulo Lucas, que era médico. Não foi sobrenaturalmente inspirado, mas fez uma pesquisa sobre os documentos que existiam e ele escreveu um dos principais evangelhos que está na Bíblia. Tudo, como diz o apóstolo Paulo no final desta lição, tudo serve para a nossa instrução. Eu gostaria de acrescentar um texto de Helena White, que vinha na nossa lição, que diz o seguinte: a Bíblia aponta para Deus como sendo o seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas e, através dos diferentes estilos dos seus vários livros, apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são dadas por inspiração de Deus, mas são expressas em palavras humanas. Imaginemos que, além de serem inspiradas por Deus, a linguagem não era humana. Como seria tão mais difícil? Vejam o cuidado que Deus teve para que fossem seres humanos a transmitir a mensagem que Ele estava a dar, para que cada um que tivesse acesso às Sagradas Escrituras as pudesse entender. Isto é maravilhoso, a forma como Deus não esquece nada, não deixa nada ao acaso. Pois, eu tinha ouvido também uma explicação acerca disso que me suscitou muito interesse, que diz que a inspiração de Deus, na maior parte da Bíblia, não é verbal, ou seja, ele não inspira palavra a palavra. É uma inspiração dinâmica, ele inspira o pensamento destes autores para que eles escrevam com os seus recursos, não é, pessoais, e por isso a Bíblia oferece tantos estilos consoante os autores que a escreveram. Mas o mais importante aqui, aquilo que há pouco nós vimos, é que toda a Escritura é divinamente inspirada, não é? E nessa inspiração, talvez a pergunta que nós fizéssemos agora é: porquê que foi escrita? Qual é a necessidade de ser escrita a palavra inspirada? Inês, você quer responder? Sim, o próprio Deus, ele ordenou a vários
autores bíblicos, inclusivamente nós podemos ver na lição de terça-feira que ele ordenou a Moisés, ordenou a Josué, ordenou a Jeremias e, por fim, a João que escrevessem aquilo que Deus os estava a inspirar. Porquê? Ora, porque a palavra oral é muito mais efêmera, não é? E a palavra escrita é mais durável e pode servir de referência para cada um de nós. E é incrível que nós podemos ler um texto bíblico muitas vezes e extraímos quase sempre lições desse mesmo texto bíblico, não é? Se ela fosse só dita numa oportunidade que tivéssemos de forma oral, não teríamos a riqueza que a Bíblia possui, não é? Na palavra escrita. Por outro lado, ela pode passar de geração em geração por ser escrita e por ser durável, não é? E a palavra escrita também, se copiada, ela é mais facilmente disseminada, não é? Pode ser disseminada pelo mundo todo, não é? Pode ser acessível a muitas pessoas, de muitas faixas etárias, de muitas gerações, muito mais do que a palavra falada. E depois pode ser lida em muitos lugares diferentes e até mesmo... Ao mesmo tempo, não é? Ao mesmo tempo. Até mesmo as pessoas que não sabem ler têm a oportunidade que alguém lhes leia a palavra de Deus. Por todas essas razões, eu penso que o cuidado de Deus em mandar que a sua palavra fosse escrita é um cuidado que, mais uma vez, revela o caráter amoroso que Deus tem por cada um de nós. Porque até a questão de ser escrita era Deus que mandava, escreve. Portanto, Deus sabia que a tradição oral era importante, mas chegava um momento, antigamente aqui nas nossas aldeias passava-se o mesmo. Comprava-se coisa ou vendia-se e ninguém fazia nada, documento escrito. E depois, mais tarde, queria-se fazer alguma coisa e não havia nada. Portanto, a parte escrita garante, é uma garantia de que aconteceu. E como a Inês disse, hoje em todo o lado podem ler e estudar ao mesmo tempo a palavra de Deus no mundo inteiro. Isso é maravilhoso. Também. Porque o próprio Deus diz, escreve, não é? Escreve para que ninguém se venha a esquecer dos feitos que Deus fez na vida do seu povo e também na nossa vida. Agora, sei que estamos quase a chegar ao fim, no entanto, duas perguntas ainda tenho para propor ao grupo. Que paralelo nós podemos encontrar entre Cristo e as Escrituras? Algum de vós quer falar que se existe ou não existe algum paralelo que podemos dizer, bom, a Bíblia foi assim realizada, mas também Jesus demonstrou que... Eu posso dizer, tinha aqui algo que é o seguinte, Jesus Cristo veio a esta terra de que forma? Através de uma mulher, mas inspirado, ou melhor, concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, tal como Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas nasceu de uma mulher, da mesma forma, as Sagradas Escrituras são de origem sobrenatural, inspiradas da mesma forma pelo Espírito Santo, mas comunicadas ou escritas por seres humanos. Ou melhor, comunicadas e escritas por seres humanos. Comunicadas a seres humanos e escritas por eles. Isto leva-nos a pensar o quê? Eu, quando meditava sobre isto, vi quantas vezes nós falhamos quando pegamos nas Sagradas Escrituras. E porquê é que eu digo isto? Se elas foram inspiradas por Deus, através do Espírito Santo, como posso eu entendê-las se lhe pegar sem pedir a presença do Espírito Santo na minha vida? Por exemplo, claro. Como também a questão, não sei se alguém quer mais falar deste assunto, Inês. Um outro aspecto muito simples é que Jesus viveu num tempo específico, mas a sua divindade é eterna. Assim como a Bíblia foi escrita num tempo específico, que nós já falámos aqui durante 1600 anos, mas a sua validade também é eterna. O incrível aqui é que a Bíblia reúne realmente o sagrado e o humano. O que é extremamente bom para nós, não é? Ou seja, Jesus veio ao mundo também e se fez homem, não é? Deus permitiu que o homem
também escrevesse de acordo com a sua compreensão, para que, se Jesus tivesse vindo como divino, certamente o homem não tinha o exemplo de Jesus. É a mesma coisa, quando nós temos essa palavra escrita. E vamos chegar ao fim, como nós podemos então aprender a palavra de Deus. Certamente há muitas pessoas que perguntam, pastor, como é que eu faço para compreender a palavra de Deus? Eu leio, mas não compreendo nada. Não sei o que é que a lição nos dizia acerca desse assunto, como podemos aprender a palavra de Deus. Acho que toda a verdadeira aprendizagem ocorre no contexto da fé. Primeiramente, nós precisamos de ter fé e acreditar em Deus. E depois nos poderá ser reveladas todas as verdades que estão implícitas na Bíblia. Exatamente. Eu gostaria de acrescentar algo. Temos 3 minutos, portanto vamos avançar. Nós tínhamos em Hebreus 11, versículo 6, está-nos a dizer como? É pela fé. Sim. E depois a fé, o que é que faz? A fé promove um relacionamento com Deus. O relacionamento promove o conhecimento. Aumentamos o conhecimento de Deus. O conhecimento aumenta a nossa confiança. E a confiança aumenta e promove o amor. Ou seja, sem fé, de nada vale pegarmos nas Sagradas Escrituras. A forma de conhecermos e de aprender a palavra de Deus é muito importante que estejamos munidos do Espírito Santo e com um verdadeiro relacionamento com Deus. Eu gostaria muito rapidamente de ler Daniel 12, versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas depois diz, mas os sábios entenderão. Quem Claro. são os sábios aos olhos de Deus? Claro. Agora, também creio que era importante, quando nós dizemos que é preciso ler a Bíblia pela fé, e aquilo que Hebreus 11:6 nos diz, há muitas pessoas que têm essa dificuldade, mas o que é fé? O que é mais importante é que as pessoas que estão a começar ou que querem estudar a ler a Bíblia, vejam em nós, que lemos a Bíblia, a transformação, o poder da transformação que a palavra de Deus tem, não na palavra, mas sim no espírito da letra, naquilo que Deus fez. Quando o ser humano que lê a Bíblia se deixa transformar pela palavra de Deus, então sim, há muitas pessoas que leem a Bíblia, mas querem deturpá-la, querem falar como elas querem pensar como elas querem, e é por essa razão que há tantas religiões, e as pessoas ficam confusas, porque é que há tantas religiões e uma só Bíblia. Além da fé, a fé é o resultado de nos aproximarmos de Deus, crer que Ele existe e que esse poder de Deus possa mudar a nossa vida. Daí que, acima de tudo, nós somos homens e mulheres que desejamos ser convertidos pela presença do Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia é o mesmo Espírito Santo que vai transformar a nossa vida. Sem o mesmo poder, não há mudança na nossa vida. A Bíblia é importante, mas se ela não tiver uma função poderosa na nossa vida, pelo mesmo poder que foi, ou pela mesma pessoa que inspirou a Bíblia, mesmo ser, aliás, então nós também nunca seremos transformados. E é por isso que a palavra de Deus é fundamental na nossa vida. Não sei se querem terminar a dizer adeus, pelo menos aos irmãos que nos estão a ver neste momento. Adeus a todos. Um sábado feliz para todos, não é? Um sábado feliz para todos. Voltaremos a encontrar-nos, se Deus quiser, no próximo sábado. Desejamos a todos uma boa semana, uma excelente semana. Agradeço também desde já a todos vocês que estiveram aqui comigo nesta unidade de ação. E mais uma vez, um feliz sábado para todos. Alerto que agora a emissão irá continuar a partir da TV Novo Tempo. Um bom sábado. Bom sábado também. Bom sábado.